Uma boa noite, pessoal. O meu nome é César. Eu fui convidado para falar para vocês sobre as doenças vasculares na terceira idade. Eu falo boa noite porque eu estou fazendo essa apresentação no período noturno, tá? Muito provavelmente não vai ser passada para vocês nesse período. Então, quem tiver à tarde, boa tarde. Quem tiver de manhã, uma boa manhã a todos. Bom, eu escolhi algumas figuras, eu vou passar para vocês uma apresentação para ficar mais fácil a explanação dessas doenças. Só um segundinho. Ok. Então, vamos lá. As duas doenças que eu escolhi foi aterosclerose e varizes. Em primeiro momento, né, vocês veem essas duas doenças e eu tenho certeza que todos conhecem a doença de varizes, mas talvez estranhe esse nome chamado aterosclerose. Mas vocês vão ver que essa doença é uma doença bastante comum e ela se ramifica, na verdade, em grandes outras doenças de extrema importância nas doenças vasculares. Bom, vamos falar primeiro sobre aterosclerose. O que é isso? A aterosclerose é uma doença de deposição de placa de gorduras nas artérias, que podem obstruir as artérias e levar a um baixo suprimento de sangue para alguma estrutura ou algum órgão. Então, ela é uma doença que, apesar de vocês não conhecerem o nome, ela se manifesta em outras doenças que com certeza todos vocês vão conhecer, como o infarto, o AVC ou derrame, né, e a isquemia de membros inferiores que pode levar à amputação. Então, eu tenho duas figuras que mostram aqui, né, do lado esquerdo, uma artéria normal, no centro, né, já começando a formação de uma plaquinha de gordura, vocês conseguem observar aqui. Então, é uma doença, a primeira coisa que vocês precisam saber que é uma doença que vai se desenvolvendo ao longo do tempo, ao longo dos anos, né? Nos primeiros anos, quando ainda não existe uma restrição do fluxo sanguíneo, não existe absolutamente nenhum tipo de sintoma, até que chega um momento que esse fluxo do sangue passa a ser limitado pela presença dessa placa de gordura e, em último estágio, pode até acontecer a obstrução do vaso, por consequência, uma falta de suprimento de sangue para um determinado órgão. Desse lado direito, eu tenho uma foto de verdade de uma artéria cortada transversalmente, né, que a gente consegue observar aqui toda uma placa de gordura amarelada, né, muito parecida com aquela do desenho ao lado, né, levando a um estreitamento da luz desse vaso. Se essa placa crescer, ela pode levar à obstrução desse vaso e, por consequência, doenças potencialmente graves. Então, essa mesma doença ela pode acontecer no coração, e se as artérias do coração são as artérias chamadas coronárias, tá? E a doença que leva à obstrução das artérias por essa placa de gordura no coração é o infarto, né? Que todos conhecem e que sabem que é uma doença potencialmente fatal. Essa doença ela pode acontecer também nas artérias que irrigam o cérebro, tá? Que são as chamadas artérias carótidas. Aqui também um desenho, né? As artérias carótidas elas ficam no pescoço, então ela está levando o sangue do coração para o cérebro para ser irrigado, levar oxigênio, levar nutrientes para o cérebro. Se acontece uma obstrução por conta de uma placa de gordura nessa artéria, tá? Nós vamos ter um baixo suprimento de sangue no cérebro, podendo levar à morte de regiões cerebrais, né? E a doença que leva a isso é o AVC, ou derrame, né? Que pode acontecer
uma morte de pequenos territórios do cérebro, levando ao derrame. No cérebro, na carótida, nós temos uma particularidade, que essa plaquinha, como vocês podem ver nessa imagem, ela pode também, além de obstruir, levar uma falta de circulação, ela pode desprender pequenos fragmentos e ir com a circulação lá no cérebro, entupir pequenos vasinhos do cérebro, né? Também podendo levar ao AVC ou derrame, tá? Que é a doença, quando essa doença chamada aterosclerose, né, acomete as artérias que irrigam o cérebro. Por último, essa doença também pode acometer as artérias, que são os vasos que levam sangue para as pernas, para os membros, seja ele superior, seja membro inferior. Aqui eu tenho o desenho de uma perna, né, do lado esquerdo o fluxo sanguíneo normal, né, uma artéria normal cortada transversalmente. Do lado direito eu tenho uma artéria que tem a doença aterosclerótica, ou seja, uma placa de gordura, e que limita a chegada do sangue lá no pé. Esse paciente, com a progressão dessa doença, pode levar à morte do pé e até mesmo a necessidade de amputações. Tá? Então, a doença aterosclerótica, né, nada mais é do que essa doença de deposição de placas de gordura nas artérias, que em cada órgão, né, que ela se manifesta, ela pode levar a um infarto, quando é no coração, a um AVC, um derrame, quando é no cérebro, e até mesmo amputações de pernas, quando ela acontece nesse membro. Qual que é a importância de se saber, né, que essa placa de gordura pode estar se desenvolvendo? E quais são os fatores que levam ao surgimento dessas placas de gordura? Ora, a resposta ela é simples, né? Todos aqui que já foram no médico sabem que os médicos sempre perguntam sobre algum conjunto de fatores, como o colesterol alto, a pressão arterial, se o paciente fuma ou não fuma, se o paciente tem diabetes ou não, né? E aqui nós temos uma causa genética, que é a hiperhomocisteinemia, né, que é uma causa também de doença aterosclerótica. Mas vejam que essa doença, ela explica por que nós temos que controlar o colesterol, controlar a pressão alta, e os pacientes que fumam parar de fumar. Assim como aqueles pacientes que têm diabetes, o porquê que eles precisam controlar essa doença. E muitas vezes, todos esses fatores, chamados fatores de risco, né, o paciente precisa controlar sem estar tendo nenhum tipo de sintoma. E por que isso? Por que o médico se preocupa muito quando tem um colesterol alto, quando tem uma pressão alta, quando o paciente fuma ou quando o paciente tem diabetes? Porque a gente sabe que esses fatores de risco levam à progressão dessa plaquinha de gordura. E, como eu falei um pouco antes, essa plaquinha, quando está se desenvolvendo, ela ainda não é capaz de dar nenhum sintoma. E o primeiro sinal e sintoma de uma placa presente pode ser diretamente um AVC, pode ser um infarto, pode ser uma isquemia na perna, que pode levar a amputação, pode levar a um infarto, o paciente pode até morrer, né? O paciente pode ter um AVC, ficar acamado. Então, pode ser a primeira manifestação dessa doença. E é por isso que nós damos tanta importância para o controle desses fatores, né? Eu vou repetir para vocês: colesterol alto, pressão alta, cigarro, tá? E a diabetes, assim como a obesidade, o sedentarismo, que também levam a essas alterações. Então, por isso que o médico, em especial o cardiologista, se preocupa tanto com esses fatores. E por isso que nós temos que controlar a pressão, nós temos que tentar parar de fumar, nós temos que controlar a diabetes e o colesterol, mesmo sem estar sentindo absolutamente nada. Porque se eu não faço esse controle, essa plaquinha pode estar se desenvolvendo e pode levar
a um quadro grave lá na frente, tá bom? Então, o recado que fica dessa doença chamada doença aterosclerótica, que acomete as artérias, que são os vasos sanguíneos, é o controle de todos esses fatores que levam à doença, tá? Eu vou falar também de uma segunda doença, tá? Que é a doença de varizes, que ela é extremamente importante não pela sua gravidade, mas pela sua prevalência, ou seja, pela quantidade de pessoas que são acometidas pela doença de varizes, em especial na população da terceira idade, porque é uma doença evolutiva, que ela vai surgindo ao longo do tempo, né? Ela não é uma doença que leva à perda de perna, à amputação, né, ou à perda da vida, mas é uma doença que leva a alguns sintomas e algumas situações que pode ser extremamente desagradável para aquele paciente. Então, por isso que é importante essa doença também. Vemos aqui também nessas fotos que eu estou mostrando para vocês, que nós temos diferentes tipos de varizes, diferentes tipos de vasos que podem estar presentes na perna. Nesse lado, nós temos umas varizes avançadas, extremamente grossas e dilatadas, né? Uma perna que eu não preciso falar para vocês que é uma perna doente. Já no lado de cá, nós temos os vasinhos, que são chamados tecnicamente de telangiectasias. São aqueles vasinhos bem fininhos que parecem aranhas vasculares, né? Esse tipo de vasinho, quase todo mundo tem. Se a gente procurar atento, até as pessoas jovens podem ser encontrados esses vasinhos. Esses vasinhos, eles não representam uma doença ou uma preocupação, né? Ele é muito mais uma preocupação estética do que uma preocupação em relação à doença. Já ao lado de cá, não. Já ao lado de cá, evidentemente, a gente consegue ver que é uma perna doente. Então, vamos falar um pouquinho para vocês entenderem sobre as veias. Então, enquanto as artérias estão levando sangue para os órgãos, falando da perna, enquanto as artérias estão levando sangue para a perna com oxigênio, com nutriente, bombeado pelo coração, as veias são aqueles vasos que trazem de volta aquele sangue que foi pelas artérias, de volta ao coração. E como que é feito esse retorno do sangue? Ele é feito por dois mecanismos. O primeiro é através da nossa musculatura. Quando a gente contrai a musculatura para caminhar, para andar, para pisar, aquele músculo, ele aperta a veia e impulsiona o sangue para cima, mesmo quando a gente está com as pernas para baixo. Além desse mecanismo de bombeamento, e o músculo principal para esse mecanismo é o músculo da batata da perna, né, a panturrilha, além desse mecanismo da musculatura, também nós temos um sistema de válvulas que direcionam o fluxo do sangue para retornar para o coração. Então, em todas as nossas veias, nós temos válvulas que permitem que o sangue suba em direção ao coração, do pé em direção ao coração, mas quando a força da gravidade empurra o sangue para baixo, essa válvula fecha e impede o retorno do sangue, né? Direcionando esse fluxo do sangue para retornar para o coração. Acontece que todo esse mecanismo, ao longo do tempo, vai sobrecarregando a parede da veia. O tempo inteiro, a gente com a perna para baixo, né, a maior parte do dia. Em algumas pessoas que têm uma tendência genética de fragilidade da parede da veia, essa parede da veia ela pode ir dilatando. E essa válvula que fechava, né, quando o sangue tentava retornar, passa a não funcionar direito pela dilatação da veia e o sangue consegue retornar, levando a uma sobrecarga maior ainda no sistema venoso quando a veia vai dilatando e se tornando tortuosa, que nada mais é do que a doença de varizes. Aqui também nós temos o que chamamos de fatores de risco, né, na doença de varizes. Então nós temos aqui, como eu falei, genética, né, e o sexo feminino, tá, por motivos dos hormônios femininos, as mulheres, a parede das veias das mulheres, né, são mais frágeis do que a parede das veias dos homens, por isso que as mulheres têm mais varizes do que os homens. Mas nós temos também outros fatores de risco, como a obesidade, o sedentarismo, que sobrecarrega a parede da veia,
a gestação, que é um período de sobrecarga na parede da veia, o ortostatismo, que são profissões que ficam muito tempo em pé, com a perna para baixo, isso a força da gravidade vai estar o tempo inteiro empurrando a parede da veia e podendo levar à dilatação e o mau funcionamento da válvula. E a idade, ela é uma doença progressiva, então quanto mais tempo se passa, mais a sobrecarga do dia a dia vai afetando a parede da veia e mais a veia vai dilatando, então por isso que ela é mais frequente na terceira idade em relação às pessoas mais jovens. O fato é que os sinais e sintomas das varizes tá exemplificado nessa figura. Então, é aquele paciente que tem já uma certa idade, né, e que tem aquele peso, cansaço nas pernas, muitas vezes um inchaço no final do dia, já na doença um pouquinho mais avançada, tá? E o estágio mais avançado da doença, e é o motivo do porquê que nós precisamos tratar essa doença, são aqueles pacientes que desenvolvem já feridas na perna, que não cicatrizam, que são as famosas úlceras venosas. É raro acontecer o surgimento dessas úlceras venosas, mas se a gente não cuida, se a gente não trata, né, a progressão dessa doença pode levar a surgimento dessas úlceras venosas que não cicatrizam. Coloquei uma figura aqui da principal medida, tanto de tratamento como prevenção do desenvolvimento das varizes, que é a elastocompressão, ou o uso daquelas meias elásticas, aquelas famosas meias elásticas, que todo mundo torce o nariz na hora de falar no uso dessas meias. Mas, se vocês lembrarem de como funciona o nosso sistema venoso, vocês vão entender que a meia elástica, ela faz uma compressão gradual na veia, né, ajudando a musculatura da panturrilha a fazer esse retorno do sangue para o coração, diminuindo a pressão na parede da veia, diminuindo a chance de desenvolvimento das varizes. Então, uma das principais medidas no tratamento e na prevenção das varizes é o uso dessas meias elásticas. É lógico que os casos mais avançados, muitas vezes vai ser necessário uma cirurgia de varizes. Hoje em dia nós temos técnicas menos invasivas, que substituem a cirurgia, como a técnica da espuma, a técnica do laser, mas a meia elástica é uma medida que vai fazer parte do tratamento de todas as pessoas que tiveram varizes, né, independente de ser ou não necessário o tratamento mais específico e invasivo, um tratamento que necessite algum procedimento. Tá? Então, de uma maneira geral, era isso que eu queria falar para vocês, tanto da doença aterosclerótica, né, sobre o porquê que nós temos que controlar aqueles fatores de risco, a pressão alta, a diabetes, o colesterol, parar de fumar, né, controlar a obesidade, o sedentarismo, né, e sobre as varizes, né, um pouco sobre essa doença, que muitas vezes o paciente mesmo faz o diagnóstico, né, que é perceptível, né, e um pouco do porquê que as medidas de elastocompressão elas são importantes no tratamento. Tá? Agradeço a atenção de todos vocês, estou completamente à disposição para tirar qualquer dúvida, tá? Fiquem com Deus. Uma boa noite a todos vocês.